Agora nós vamos aprender a adicionar uma nova tool, uma nova ferramenta para o nosso agente executar. E essa ferramenta vai ser o Google Calendário. Então a gente vai pedir para ele marcar na nossa agenda. Eu executei o meu N8N em outro navegador, ok? Para você fazer isso na hora que você inicializar ele, o último navegador que tiver aberto é o que ele vai executar. Como esse navegador não tem o cachê salvo do meu login, eu vou ter que refazer esse login. Então, eu vou ter que colocar aquele mesmo e-mail que eu utilizei, gmail.com, e a senha. Lembrando que tanto faz se você saberem dessas senhas ou não saber, a senha ela só vai funcionar localmente, esse login só vai funcionar aqui para o meu computador. E eu já tinha criado aqui um evento teste, porque eu estava utilizando uma conta premium do Google. Agora a gente vai testar em uma conta normal. Porque, quando você vai criar essa conexão com o Google, se você já utilizou algum serviço do Google, por exemplo, o Google Drive, que foi o que eu utilizei, e hoje você não paga mais, mas você já utilizou, você consegue fazer esse processo normalmente. Só que ou se você é pagante atual do Google, você consegue fazer, só que antes não dava para você fazer, isso há mais ou menos um ano atrás, não dava para você fazer esse processo. Porém, aqui ó, a gente vai pesquisar Google Cloud e vai acessar a primeira opção. Olha só, a gente já tem até um botãozinho, ó, Get Started for Free, e aqui Start Free. Eu não vou clicar nesse botão por enquanto. Então, olha só, a gente tem algumas informações. Estou usando uma conta gratuita do Google. Antes não dava para utilizar contas gratuitas, você tinha que ter consumido ou estar consumindo algum tipo de serviço, por exemplo, o Drive do Google. Mas eu vou tentar aqui com essa conta gratuita, vamos ver se vai dar certinho. A gente vai logar, vai clicar em console na parte superior. Então, clicamos em console e viemos para essa parte aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo projeto. Você pode utilizar esse projeto aqui, tá? Mas eu recomendo que você clique em New e coloque um nome de um projeto, que eu vou colocar aqui Produtora Marral. Eu não utilizo esse e-mail aqui, porém, agora a gente vai ver que ele vai estar criando, a gente clicar aqui novamente, ó. Eu não uso esse e-mail aqui, vou criar uma conta teste, vai aparecer algumas informações aqui que são sensíveis, então eu vou falar quais são as informações e você não pode divulgar essas informações. As pessoas podem utilizar para tentar achar alguma brecha no seu sistema para, sei lá, ela pode tirar alguma vantagem de você. Então, logo após quando eu finalizar, eu vou apagar isso daqui porque eu nem utilizo esse Google Calendário, para ser bem sincero. E aqui a gente criou um novo projeto. Eu vou clicar nele e agora aqui na parte superior nós já vamos ter a opção produtora Marral aqui. E nós vamos clicar em API Servers. E o que nós vamos criar é um novo cliente. Então aqui a gente tem o nosso painelzinho. Ele tá pedindo pra gente clicar aqui, beleza. Esse aqui é o novo painel do Google. Basicamente, vocês estão recebendo um tutorial fresquinho. Não tinha muitos tutoriais no YouTube sobre como fazer essa conexão com o Google Calendário. E, bom, aqueles que já existiam, a partir de agora já estão desatualizados, porque o layout do Google atualizou. Então, aqui pode clicar em credenciais, que vai ser o mais fácil para a gente chegar lá. A gente vai clicar aqui em Create credenciais e vai colocar aqui ID. Só que ele vai dar um errinho, né? Ele vai falar: olha, você precisa habilitar uma sessão antes. E aí a gente pode até ver que o nosso perfilzinho aqui mudou, porque a gente foi para Create Cliente. E a gente pode clicar aqui em configurar a tela. A gente vai vir aqui para Brand, tá? Quando a gente clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai mudar aqui para Brand. Então a gente já poderia clicar aqui em Brand e a gente vai fazer um Get Started para criar esse aplicativo que vai fazer essa conexão com o nosso N8N. O Facebook, e para você conectar o Facebook e Instagram, é o mesmo método, meio que você cria um aplicativo ali pelo Meta para fazer essa conexão. E aí aqui eu vou colocar o mesmo nome, então produtora Marral, suporte de e-mail. Você pode ter outros e-mails conectados com o seu grupo de e-mails, no caso só tem esse daqui. Vou apertar Next. Em audiência você vai colocar externo. Outra opção também não tem nem como você selecionar. Vamos apertar Next. Em confirmar o e-mail para receber as atualizações, e você pode colocar um outro e-mail. Por exemplo, eu vou colocar aqui um e-mail aleatório meu, o 17 Hawker, né? Eu tenho o do Hawker normal, do 1 até o 20. Vou colocar o 17, que é um que eu utilizo bastante, e aceitar aqui os termos de uso. Vamos apertar continuar e vamos criar
tá? Esse aplicativo. Depois de criado, ele vai me dar algumas opções. Então aqui a gente vai criar agora um cliente, ok? Nós vamos selecionar o web aqui, tá? Então web aplicação, porque o N8N funciona no navegador. E aí é interessante o seu login e o seu N8N está no mesmo navegador, beleza? E aí aqui a gente vai colocar um nome, então eu vou colocar web produtora Mahal. E aí vou dar um create. Fechou? Ele vai dar essas duas informações são bem sensíveis, ok? Você não precisa salvar elas, elas ficam salvas no Google, porém algumas opções, outros sites você precisa salvar, tá? Então eu sempre vou te indicar a salvar antes e questionar depois. Nessa opção aqui eu não vou salvar, vou deixar ele aberto. Agora, no meu N8N, eu vou aqui em Tools. Então a gente vai adicionar uma nova ferramenta para o Google. E a gente vai adicionar a ferramenta do Google. E aí a gente vai ver que tem várias opções. Nós vamos selecionar a Google Calendário. Nesse caso aqui já tinha uma opção, né, porque essa aqui é uma das minhas contas que eu já utilizei o Google Drive, então eu pagava mensalmente, eu parei de pagar e mesmo assim ele deixou eu criar. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou excluir ela para ficar igual o seu, e aí agora eu estou instalando uma conta gratuita para confirmar que realmente você consegue fazer esse mesmo processo com a conta do Google gratuitamente, ok? E aí a gente vai criar uma nova credencial. Então ele vai dar um URL para a gente, onde ele vai solicitar um cliente ID e essa senha do cliente. E é exatamente o que ele deu aqui. O cliente ID, a gente clica aqui para copiar, rolamos aqui e a senha a gente cola aqui em cliente. Apertar aqui o OK, ele vai criar, ok? Criou. E agora aqui em audiência, tá? A gente vai publicar esse app. Então a gente vai confirmar aqui, ele vai publicar. Só se caso, tá? Vou te dar um adiantamento aqui. Se caso você precisar criar um novo, eu recomendo que você tire do ar, né? Volte para teste e depois publique novamente. Anteriormente tinha alguns problemas que hoje não possa não ter mais. Bom, aqui agora, então, agora ele provavelmente já vai fazer essa conexão. Ele não deu porque talvez a gente precise colar essa opção aqui. Então, vou copiar, ó, vou voltar para teste, vou confirmar. Então teve um tempo que não precisava colar essa parte aqui, só que agora precisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no cliente, vai entrar aqui no que a gente criou, add a autorização da URL para comunicação, conectamos, agora a gente volta aqui em audiência e publicamos novamente. Então qualquer atualização que você for fazer, só para confirmar, faz esse processo e aí publica novamente, correto? Novamente vamos testar, fazer o sign. Pronto, vamos selecionar aqui esse e-mail. Vai aparecer essa tela um pouco mais feia. A gente assusta quando vê essa tela, mas é realmente para assustar. A gente está criando um novo aplicativo e o Google ele não tem o consentimento da segurança desse aplicativo. E aí ele vai informar isso. E como a gente sabe, é porque a gente que está criando, então a gente vai em Advanced, ok? Em vez de vir aqui em voltar para a segurança, a gente vai em avançados e Go, tá? To produtora Mahal. E aí a gente vai aceitar aqui todas as opções para configuração de análise e criar novos eventos no nosso calendário e vamos continuar. E pronto. A gente não precisa nem fechar aqui essa janela, ela já vai fechar automaticamente. Ela já está funcionando, ok? Antes não dava para fazer isso na conta gratuita, eu tinha tentado nessa mesma conta e não deu certo. E pronto, tá aí, tá configurado. E agora a gente vai fazer essa configuração aqui. Porém, ele ainda vai dar um erro. Então, quando a gente clicar aqui para verificar o calendário, ele vai dar um erro porque a gente precisa ativar uma opção. Então, é só a gente copiar esse código aqui, ó, até o finalzinho aqui, ó, até o 12, tá? Então, a gente vai copiar esse código aqui, vamos dar um Ctrl C, e aí a gente cola aqui no navegador. E aí aqui a gente vai habilitar. É bem simples. Depois de habilitado a API, eles fizeram essa antes era tudo no mesmo lugar, e aí eles desconectaram, tá? E por isso acaba até dando uma confundida. Por enquanto você entende como faz o processo, né? Depois na didática você vai entendendo como tá funcionando e pronto, é isso. Então quando a gente voltar aqui, vamos fechar, vamos clicar novamente, ele vai carregar. Tá aqui, tá todos os meus calendários que eu já criei anteriormente nesse Google aqui, tá? Então olha só, se eu vim aqui no calendário,
Tá vendo? Aqui eu vou deixar dark, eu acho mais interessante. Aqui no nosso agente, uma coisa que a gente precisa fazer, tá? E quando eu já tinha feito isso anteriormente, então eu vou voltar aqui e vou configurar nos 3 pontinhos a configuração de fuso horário, né, no tempo do nosso workflow. Então você clica aqui e seleciona, no caso, América, São Paulo, ok? Depois você vê se tem aí uma região mais próxima de você, mas seleciona São Paulo aí por enquanto para ele levar em consideração o tempo pelo menos aqui do Brasil. E aí aqui no nosso, voltando aqui para o nosso calendário, então vamos voltar aqui, dar 2 cliques no calendário. Aqui a gente vai selecionar o nosso calendário. Eu vou selecionar esse daqui, que por padrão, tá? Por padrão é esse primeiro. Ele fica com o nosso e-mail, ele não fica com o nome, né? Tipo, ele não fica como Estúdio Marral, ele fica como o e-mail. Então eu vou colocar esse daqui. Você também pode selecionar pelo by ID, mas eu não recomendo por enquanto. Vamos fazer o básico, né? Que converte. Aqui, quando ele vai iniciar a varredura, esse formato é o formato em expressão de JSON. Então, ele vai pegar entre esses parênteses, ele colocou o cifrão null, que é o quê? O time, é o data time. Então, o data time atual é o quê? Dia 11/4/2025, às 15h50 da tarde, correto? Então, ele vai pegar desse início aqui e vai até, aí no caso, é 1 hora. Então, depois de 1 hora. Então, ele vai pegar, ele vai conseguir escanear só apenas até às 4h49 minutos. Pra gente atualizar isso aqui, a gente pode, por exemplo, trocar de hour, que é hora, para week, que seria semana. E aí, olha só que interessante. Agora, ele não tá mais no dia 11, ele tá pro dia 18. Então, se a gente colocar, por exemplo, 2 semanas, seria para o quê? Dia 25? Dia 25, tá? 25 do dia 15, das 15 horas. E aí ele vai puxar todas essas informações que tá na agenda dentro desse período. Mas a gente tem uma atualização que está na 1.88, que é possível baixar pelo Docker, até na data dessa gravação desse vídeo, pelo npx Nodes não foi atualizado, ele está na versão 1.86. Aqui a gente está na 1.88. Então, para que você tenha essa opção, por exemplo, de deixar a própria inteligência artificial modificar o parâmetro, tá? Para você deixar essa opção funcionando, você tem que estar na versão 1.88 para cima, ok? Na 1.87 eu acho que já não funciona essa opção, porque eu estava usando a 1.6 e aí eu vim para cá porque eu achei mais interessante. E aí aqui a gente tem algumas outras opções, como adicionar o nome, o local, tá? Uma coisa que eu vou adicionar aqui rapidinho, só o local, só para a gente fazer um teste para ver. E vamos salvar aqui e na teoria tá funcionando, só que falta o quê? O que que falta? Esse questionamento para você, o que falta? Falta a gente modificar o prompt do nosso agente, ele ainda não sabe que ele tem que marcar na agenda. Então, a gente vai ter um específico só de prompt, ok? Lembrando disso, porque prompt é uma coisa que é muito importante e aqui nesse caso eu já tinha adicionado um prompt anteriormente, então eu só estou refazendo aqui com a versão gratuita para a gente ter certeza que funciona com o Google Calendário gratuito, ok? E aqui eu coloquei, ó, você é um assistente de agendamento, utilize a ferramenta para criar um evento. E aí eu coloquei a expressão, e para que você use essa opção de expressão, você precisa marcar a expressão. Se tiver texto, tá vendo? Ó, ele não tá verde, então isso não é uma expressão, é só um texto. Então a gente vai marcar a opção expressão, ele mudou para verde. Quando você coloca até o mouse sobre, ele vai dar a opção com a expressão. Então o resultado é o quê? O resultado é: utilize a ferramenta para criar um evento. Na data, aí ele tem a informação da data de hoje. Se você não colocar a data de hoje, ele vai marcar para outra data. E aqui, ó, para agendar, ele vai utilizar a tool Google Calendário. Tá bem feio esse prompt, mas tá funcional, ok? Depois a gente vai ter aulas sobre prompts, de regras que você tem que colocar para ele não sair do assunto. Se é um cliente que está acessando o seu Google Agenda, se é o cliente que está marcando, como que você vai inibir desse cliente marcar diversas vezes? Como que você vai fazer ele marcar apenas uma vez?
tá? Ou num horário específico, para que não marque dois ao mesmo tempo. Então a gente vai ter uma aula mais avançada de Google Drive, ok? E aí aqui basicamente é um prompt bem simples só para funcionar e você entender como que adiciona essa credencial do Google Calendário. Então aqui eu vou salvar, vou abrir o OpenChat, tá? E vou pedir para que ele marque no meu calendário. Então vamos ver se vai funcionar. Marque uma reunião para dia 12, que é amanhã, hã, às 20 horas até às até às 23h37, beleza? Vamos colocar um número bem quebrado aqui, na Praça da Sé. Acho que todo mundo conhece a Praça da Sé em São Paulo. Vamos ver se ele vai conseguir marcar pra gente. Foi lá, marcou ali na LM, a reunião foi agendada com sucesso. Então, se a gente for aqui no Google Calendário, olha só, dia 12 marcou no nosso calendário às 8 horas na Praça da Sé. Então, olha só, a gente já tem até a localização nesse caso aqui. Então, não existe a possibilidade da gente colocar diversas e diversas opções na aula mais avançada de Google Calendário. Eu vou ensinar a fazer desde o cliente marcar na sua agenda, de como o agente falar para você qual reunião e qual que é a pauta dessa reunião, se for uma consulta, o que que vai ser sobre, qual que é a reclamação do paciente, por exemplo, ok? Então, aqui só foi para a gente entender mais ou menos como que faz essa conexão das credenciais e também ainda tem para a gente evoluir para o MCP, né? Eu vou ensinar para vocês um método um pouco mais antigo, tá? Para a gente pegar a base sólida, porque hoje no mercado tá vindo o MCP. O MCP ele entra entre o agente e o calendário. Ele vai organizar. O MCP ele é um protocolo universal que as empresas têm que se adaptar para os agentes. Não é que os agentes têm que se adaptar para cada plataforma. As plataformas, elas têm que se adaptar dentro de um protocolo para que os agentes consigam acessar com facilidade e entender como está funcionando lá, para que eles consigam trabalhar. Porque hoje em dia, daqui para frente, é os agentes que vão mandar, ok? Até a próxima aula. E vamos salvar o projeto, tá? Ó, salva o projeto, senão você vai perder tudo.